Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma segunda, mais um dia de devocional aqui no canal. Eu tava aqui refletindo agora há pouco e falando com Deus e dando uma olhada aqui nos meus registros de devocional. Eu tava aqui tentando ouvir de Deus, sabe? Alguma orientação, alguma instrução do que eu devia trazer aqui pra vocês hoje. E teve algo que eu escrevi aqui esses dias que foi até bem curto, assim, sabe? Geralmente eu escrevo da mais de uma página das coisas que eu reflito e vários versículos muitas vezes. E esse dia em específico foi bem simples, assim, sabe? Foi bem resumido, mas foi algo que para mim naquele momento foi bem profundo e eu acredito que pode ser profundo para você também. Eu acredito que pode tocar o seu coração de alguma forma, mesmo na simplicidade da palavra. Então eu vou até pegar, ó, o meu caderninho aqui e eu vou abrir ele na página que eu anotei, para eu pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 7, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. O que aconteceu aqui então? A arca havia sido roubada pelos filisteus em um momento de guerra ali entre os israelitas e os filisteus, e eles roubaram a arca da aliança, a arca onde habitava a presença do Senhor. E passado algum tempo, depois de acontecerem muitas... Lembra as pragas do Egito? Começaram a acontecer coisas parecidas lá na terra dos filisteus, porque eles tinham roubado a arca que pertencia aos israelitas. E depois de muita coisa acontecer, muita maldição, eles resolveram devolver então a arca para os israelitas, e a arca foi levada aqui para Quiriate Jearim, como diz a Bíblia. E a arca ficou ali por 20 anos, Quiriate Jearim, que era um território ali de Israel. E durante esse período que a arca estava ali, depois que ela voltou, a Bíblia diz que todo o povo ficou esperando por alguma ação do Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que eles lamentavam à espera de alguma ação do Senhor. Então eles estavam chateados porque eles não estavam vendo Deus agir ali no meio deles. Eles queriam que milagres acontecessem, né? Que coisas sobrenaturais acontecessem, provisões e tal. A Bíblia não detalha exatamente pelo que eles lamentavam, o que exatamente eles estavam buscando, mas enfim, certamente eles tinham pedidos não atendidos, né? Algumas coisas que eles queriam que acontecessem e que eles não estavam vendo acontecer. E isso me fez refletir sobre a necessidade que a gente tem, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, e talvez a maioria das pessoas, de ver alguma ação do Senhor na nossa vida no dia a dia, sabe? De ver respostas de oração se cumprindo, de ver milagres acontecendo, de ver coisas grandes, na maioria das vezes, acontecendo nas nossas vidas, para que a gente fique feliz, para que a gente esteja satisfeito com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. É como se... Imagina que você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um marido, você tem pessoas que você gosta. E é como se não bastasse aquelas pessoas estarem perto de você, não é bom o suficiente, a menos que elas façam coisas para você o tempo todo ou todos os dias. Não basta somente você ter o seu pai aí do seu lado presente no seu dia a dia, se ele não estiver trazendo um presente para você todos os dias. Não basta você ter um marido que te ama, que tá do teu lado, que te apoia, que te consola, se ele não te der uma joia toda semana. É mais ou menos isso, entendeu? Então, a arca estava lá, a presença do Senhor estava naquele lugar. Só que o povo não estava satisfeito, porque eles não estavam vendo o Senhor agir ali no dia a dia deles, naquilo que eles estavam desejando. E da mesma forma somos nós. Muitas vezes a gente tá passando por uma batalha, sabe, por um momento difícil, e a gente não consegue se alegrar, não no sentido de, nossa, tô rindo à toa no meio de um caos que tá acontecendo na minha vida. Não, mas se alegrar no sentido de ter paz, de ter certeza de que as coisas vão acontecer no tempo certo, porque você sabe quem tá do teu lado ali passando por aquela situação.
Então, se você tá no momento de dificuldade, de batalha, quando as coisas não estão dando certo, quando não tá acontecendo, na verdade, do jeito que você gostaria, você não consegue ficar em paz, você não consegue se aquietar, se satisfazer na certeza de que Deus também tá passando por aquilo ali do teu lado, ele tá te sustentando nesse momento. A presença dele passa a não ser suficiente mais. Então, se eu tô aqui, tô tendo dificuldades, tô passando por momentos de luta, as coisas não estão dando certo, mas Deus tá aqui do meu lado. Eu sei que ele tá me sustentando, ele tá me dando todo o apoio, todo o consolo, todo o sustento que eu preciso, toda a força para passar por esse momento. Isso deveria já ser mais do que suficiente, sabe? Até porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflição. Mas não é pra gente temer porque ele já venceu o mundo. Ou seja, a gente vai passar por momentos difíceis. Mas a gente vai passar por esses momentos com a certeza de que ele tá segurando na nossa mão e passando com a gente, por isso, do nosso lado. Isso deveria ser o suficiente, mas a realidade é que não é. A verdade é que a gente espera que coisas grandes aconteçam o tempo todo, a gente espera respostas de Deus o tempo todo, a gente espera sinais, a gente espera que as coisas aconteçam do jeito que a gente tá pedindo para Ele todos os dias. E sabe qual é a parte mais triste ainda de tudo isso? Primeiro que a gente não consegue se satisfazer simplesmente com a presença dele, independente do que estiver acontecendo. A gente não consegue entender que o fato dele estar do nosso lado, passando com a gente por um momento difícil, é 1000 vezes melhor do que a gente estar sozinho em um momento de alegria, em um momento de conquistas, de sucesso, onde as coisas estão aparentemente dando certo. Mas há algo ainda mais triste ainda do que isso, algo ainda mais forte, ainda mais prejudicial para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional, para nossa saúde espiritual, é o fato da gente não conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo no nosso dia a dia. Com certeza, aqui com os israelitas, nesse tempo que a arca estava lá, com certeza milhares de milagres, pequenos milagres, até mesmo grandes milagres devem ter acontecido, de provisão, de sustento, de vitória, de coisas que, se o Senhor não tivesse ali do lado deles e sustentando eles, com certeza não aconteceria, mas eles não conseguiam enxergar isso porque eles estavam com os olhos naquilo que estava faltando. E quando a gente coloca os nossos olhos naquilo que está faltando, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente já tem. Quando você se apega muito àquilo que falta, você não consegue ser grata por aquilo que Deus já te deu. Então, a parte mais triste de tudo isso é saber que Deus está sim realizando coisas nas nossas vidas todos os dias, pequenos milagres todos os dias. E a gente muitas vezes não consegue enxergar, porque a gente está esperando por algo específico, por algo de repente maior, por algo de repente que todo mundo possa ver, e aí a gente não consegue enxergar aquilo que ele já está fazendo. A gente não consegue enxergar o suporte que ele nos dá todos os dias, sabe? O sustento que ele nos dá todos os dias, o ar que ele disponibiliza para a gente respirar todos os dias. Por quê? Porque nós estamos com os olhos naquilo que está faltando. Então, enquanto a arca não estava lá com eles, estava em território filisteu, eles estavam desesperados, querendo de todo jeito a arca de volta. Só que eles não queriam a presença de Deus de volta, eles queriam aquilo que Deus poderia fazer por eles de volta. Porque quando a arca estava lá e eles não conseguiram enxergar a ação do Senhor no meio deles, não foi suficiente mais, porque eles não queriam a presença. Eles queriam a mão, eles não queriam o corpo todo, sabe? Ali presente do lado deles. Eles queriam somente a mão fazendo algo por eles que eles estivessem precisando. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso todos os dias, com a nossa falta de capacidade de olhar para aquilo que Deus já nos deu e ficar remoendo coisas que a gente acha que está precisando, que na verdade a maioria delas a gente não tem, porque Deus sabe que a gente não precisa daquilo, que a gente não deve ter aquilo, pelo menos naquele momento, e começar a olhar para tudo que Deus já nos deu, por menor, por menos que seja aos seus olhos, foi Deus que deu. Se Ele não tivesse te dado a vida, a vida que já é a base de tudo, você nem estaria aí para poder reclamar do que você não tem. A mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje, para nortear a tua semana, é que a presença do Senhor seja suficiente para te alegrar e para te deixar satisfeita, que você não precise de uma ação, de um milagre dele para você conseguir ficar em paz e ter certeza de que as coisas vão dar certo, mas que
a presença dele do teu lado, mesmo em momentos de aflição, em momentos de luta, de batalha, de dificuldade, seja muito melhor do que você estar sozinha em um momento onde as coisas estão dando certo, onde você está tendo sucesso, onde você está conseguindo conquistar tudo o que você quer. Que você não troque a presença dele por aquilo que ele pode fazer. Porque ele pode. E ele vai fazer quando for o tempo certo, quando ele achar que deve fazer. Enquanto isso, se deleita na presença dele, na companhia dele, na certeza de saber que mesmo no meio do fogo, ele tá com você lá dentro. Mesmo se você estiver no meio de uma tempestade, num barco, no meio do oceano, prestes a afundar, ele tá deitado ali do teu lado e ele tá calmo, porque ele sabe que tudo vai dar certo, que você consiga ter a mesma paz, a mesma calma, a mesma serenidade que há nele. E que acima de tudo isso, que você aprenda a enxergar, a identificar no seu dia a dia aquilo que ele já tá fazendo por você. Que você ore hoje pedindo para ele abrir os teus olhos e te deixar atenta àquilo que ele já tá fazendo na tua vida, para que você seja ainda mais grata, mais feliz, mais satisfeita, mais plena de tudo aquilo que ele já conquistou para você e que ele já te deu, que já tá disponível para você, que eu tenho certeza que são muitas coisas todos os dias. Espero que essa palavra tenha falado com você, tanto quanto falou comigo, e que a sua semana possa ser muito, 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 muito melhor depois de ter essa certeza de que ele tá aí do teu lado, passando por tudo que você estiver passando junto com você, tá bom? Ótima semana, beijo, fica com Deus.